Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula aqui no nosso canal. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o Brasil Colônia, esse assunto que a gente está iniciando então na aula 18 do terceirão. Brasil Colônia, a economia açucareira. Então, nossas próximas aulas a gente vai falar sobre o açúcar. Então, economia, sociedade, a questão da escravidão e a organização de Portugal aqui no Brasil. Então, para começar, pensemos no açúcar, a gente vai focar aula a aula, então, tema a tema. Primeiro, por que o açúcar, afinal de contas, né? De onde veio essa ideia de ganhar dinheiro fazendo açúcar? Tá bom, açúcar é uma delícia, eu concordo. Mas por que Portugal, naquele momento, resolve investir na produção açucareira? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar que a gente vive uma estrutura mercantilista na Europa nesse momento. No mercantilismo, a tarefa é manter a balança comercial favorável. E para isso, os países europeus precisavam de produtos que fossem interessantes para o mercado europeu ou achasse metais preciosos, portanto. No caso de Portugal, a renda que vinha do contato com o mundo oriental, lá nas Índias, vinha da revenda de produtos coloniais ou desses acordos então que Portugal tinha. Portanto, se você tivesse uma colônia que fosse só sua, portanto, e você achasse lá produtos interessantes para o mercado europeu, era lucro na certa, com toda a certeza de fato. Então, Portugal via no açúcar uma possibilidade, porque se valeria do exclusivismo monopolista. O que esse nomezão aqui quer dizer? Exclusivismo, porque garantia a exclusividade. Monopólio, porque só se podia fazer a partir de um lugar. Isso vai dar base ao que a gente chama de pacto colonial. Na prática, o que significava? As metrópoles dominavam suas colônias e suas colônias só podiam comprar e vender a partir das suas metrópoles. Então, no nosso caso, significaria o seguinte: Portugal tinha um monopólio sobre a produção aqui no Brasil, e todo açúcar produzido só podia ser vendido via Portugal. Então não dava para vender para outro país diretamente, tinha que vender por Portugal, e Portugal obviamente garantia lucros maiores com relação a isso, porque ele tinha o monopólio sobre aquele produto. Não se esqueça, quando a gente fala de colonização, tem que lembrar do monopólio exclusivista do pacto colonial, portanto. Porque da mesma coisa funciona o seguinte: e se eu quero aqui na colônia, quero comprar algo, eu tenho que comprar via Portugal, portanto. Ou seja, os mercadores portugueses que compram ou vendem da colônia acabam ganhando muito dinheiro por conta disso. Beleza, explicado isso, por que o açúcar? O açúcar é chamado na Europa de o sal doce, já conhecido desde a antiguidade, só que raríssimo. Inclusive se dizia que precisava de todo um processo químico, quase mágico, na verdade, de produção do açúcar. Então, era um produto que chamava muita atenção, mas raro. Quando Portugal chega nas Índias, esse comércio com as Índias acaba levando açúcar para a Europa e, portanto, passa a ser um produto bem interessante. Ali mais ou menos na década de 20 do século XVI, o aumento da procura fez o preço do açúcar disparar. E Portugal correu para tentar suprir essa demanda, né, produzindo nas Ilhas Canárias e na Ilha de Cabo Verde, no arquipélago ali, para produzir rapidão e atender a demanda europeia. Se percebeu com isso que dava dinheiro, que era algo extremamente lucrativo e que basicamente precisava do quê? Precisava de uma área que fosse interessante, aí o seu clima tropical, com bom solo, para a produção da planta. E aí que o Brasil entrou na jogada. Né? Como a gente viu na nossa última aula, a primeira tentativa se dá em São Vicente. Apesar de ter funcionado em São Vicente, vai ser no Nordeste que Portugal vai encontrar condições perfeitas para a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Por quê? O clima tropical úmido
nordestino facilita demais a questão da cana. Completa isso o solo de Massapé. Esse solo de Massapé era extremamente fértil. Então, uma região fértil, tropical, bem úmida, condições excelentes para cana-de-açúcar e com um acréscimo bem mais próximo da Europa do que aqui a região de São Vicente. Daí você pensa assim, poxa, mas é tão perto assim, o que acontece? Pessoal, a gente está falando de um período de navegações, então encurtar o caminho era essencial. E na real, navegar naquela época do Nordeste para a região de São Paulo dava uns bons diazinhos de diferença aí. Então, por isso, a produção da cana-de-açúcar tinha esse acréscimo de ser mais próximo da Europa, com solo excelente, com um clima perfeito. E então, demorou, vamos fazer. Foi isso que Portugal pensou e começa então a ocupar o território nordestino, obviamente também aproveitando para espantar os rivais comerciais da região. Show! E aí? E aí que quando a gente fala da cana-de-açúcar no Brasil, a gente tem que pensar numa interligação de 3 regiões. O Brasil, como país, então, digamos, a região, a colônia, que vai oferecer a fabricação do produto através dos engenhos. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dessa produção da cana. A África, como fornecimento de mão de obra, a escravidão. E a Europa, como destino final do produto, o comércio metropolitano de Portugal. Vamos pensar, como é que se planta a cana-de-açúcar então, né? A cana-de-açúcar, ela precisa de muitos funcionários, de muitos trabalhadores, porque a plantação é sempre muito longa, grande, extensa. Também precisa de investimentos, porque montar os engenhos é algo caro. O engenho é bastante caro, na verdade. Então você tem que ter mão de obra para plantação, verbas para os engenhos e uma estrutura de comércio importante. Porque o que acontecia? Se planta cana, colhe, moe nos engenhos, aquele caldo da cana é fervido e se faz então tijolinhos de açúcar bruto, um açúcar mascavo, mas grosseiro inicialmente ali. Assim, é esse tipo de açúcar que vai para Portugal. Então os comerciantes portugueses vendiam esse tipo de açúcar no primeiro momento, é essa a ideia. Então a gente vai fazer uma ligação entre as regiões de domínio português, né? O comércio português metropolitano lá na Europa, o domínio que ele tem sobre áreas de feitorias na África, com fornecimento de mão de obra, e a gente vai ter uma aula exclusiva para falar sobre a mão de obra escrava, e aqui no Brasil os engenhos na plantação de cana-de-açúcar. Vastas extensões de terra, que podiam ser usadas para isso, com boa qualidade, e os engenhos montados então. Dessa forma, o modelo escolhido no Brasil vai ser o modelo de plantation. O que é o plantation, né? Estrutura básica que vocês não podem esquecer. Plantation. Monocultura, então se produz nas fazendas uma coisa só, no caso cana-de-açúcar, se utilizando da mão de obra escrava, portanto, em imensas fazendas, latifúndios, portanto, e que visa o mercado externo. Obviamente esse modelo aqui tem algumas consequências, é o que a gente chama de modelo padrão de colônias de exploração. Ou seja, não se tem uma preocupação com o desenvolvimento regional, a única preocupação é basicamente ter lucro. Por isso, monocultura, que provoca a falta de rotatividade e, consequentemente, não tem variedade de produtos e um desgaste do solo. A escravidão, que provoca, obviamente, uma desigualdade brutal entre os homens. O latifúndio, que é a representação da concentração fundiária. E o foco no mercado externo e desprezo no mercado interno, que obviamente beneficia a metrópole e atrapalha, ou também alguns comerciantes locais, mas a grande maioria sofre um bocado. Então, este é o modelo da plantação de cana-de-açúcar. Existiam atividades secundárias? Sim, existia. Porque, como você tem uma monocultura produtora de cana, não se vive só de cana-de-açúcar, obviamente.
Então você tem um desenvolvimento de um pequeno mercado interno complementar. Basicamente um mercado de alimentos. E desse mercado de alimentos, a gente vai ter progressivamente o desenvolvimento de engenhos de mandioca. Os engenhos de mandioca acabam sendo importantes porque a base da alimentação vai ser farinha de mandioca. Alguns relatos até vai dizer que se os engenhos de cana funcionavam para produzir o lucro, os engenhos de mandioca funcionavam para produzir o alimento necessário para a mão de obra escrava. Ou seja, uma sociedade superarquizada, que dá valor ao açúcar, porque é a monocultura, visando o mercado externo, no plantation, mas que tinha a farinha de mandioca como base da alimentação. Sobretudo, a gente entende que a mão de obra escrava tinha como base alimentícia a farinha de mandioca. Bom, praticamente a gente não tem trocas em moeda, então quase não tem moeda. A base é na troca de produto por produto mesmo. Ou seja, pessoal, é sim uma ocupação de território destinada a este produto externo, visando o mercado externo, em detrimento do mercado interno, que acaba achando espaço mais para pequenas atividades, mais voltada à alimentação sobretudo. Eventualmente, alguns pequenos produtores conseguiam aí plantar cana também, mas em áreas de solo pior e com condições muito mais difíceis de fato, e não usando a mão de obra escrava, negra, né, da África, ou mão de obra indígena, escravizada, ou trabalho livre mesmo. Mas isso é bem pouco frente aos latifúndios, ao modelo de plantation que a gente tem. Bom, muito bem. Mas é legal a gente pensar de que Portugal não fez isso sozinho. E não fez porque precisava de uma parceria, já que os investimentos na plantação eram grandes demais, gigantescos. Construir os engenhos era algo muito caro. E o mercado europeu tinha a preeminência de comerciantes holandeses. É daí que vem a ideia, então, da parceria Luso-Flamenga. Os holandeses, principalmente aí, porque possuíam vários bancos e empresas de comércio muito poderosas que tinham rotas comerciais pela Europa toda, então um grupo muito importante, apesar de não ter colônias. Os holandeses tinham esse controle comercial europeu muito importante, assim, um domínio mesmo do comércio, e um sistema bancário muito sólido, que remonta à perseguição religiosa aos protestantes e aos judeus. Principalmente a gente teve, então, como a Holanda, ela rapidamente se tornou de maioria calvinista, ela se tornou um refúgio, na verdade, para calvinistas de outros lugares da Europa e para judeus que vinham, que foram para a Holanda e ganharam tranquilidade religiosa, e além dessa tranquilidade religiosa, implementaram seus negócios, já que trouxeram dinheiro de onde vieram. Parte desses judeus que fizeram fortuna, por exemplo, na Holanda, foram expulsos de Portugal durante o período de Inquisição, né, da perseguição católica. É curioso, mas eles se estruturaram de maneira bastante poderosa nessa questão dos bancos e do comércio. Os bancos, por exemplo, financiaram os engenhos no Brasil. Comerciantes portugueses ou aqueles que decidiram vir para começar os engenhos que não tinham dinheiro, conseguiam financiamento, empréstimos, junto a bancos holandeses, flamengos, porque se tinha dinheiro disponível por lá. E além disso, desse financiamento, os holandeses se ofereciam na parceria de venda do açúcar. Como eles tinham uma rede muito formada de comércio na Europa, eles podiam vender o açúcar. E um açúcar que passava por um processo de refino. Isso é curioso, os holandeses desenvolvem, então, refinarias que aprimoravam o açúcar, deixavam ele, então, mais seco e granulado do que saía do Brasil e agregavam valor. Então, o açúcar holandês tinha esse acréscimo de valor. Se comprava de Portugal o açúcar bruto, mascavo,
né? Então vendia esse açúcar mais bruto, e isso é exclusivismo, então só Portugal tinha, mas os holandeses refinavam, né? Tipo, melhoravam, agregavam valor no açúcar, na verdade, era essa a ideia, e aí vendiam esse açúcar refinado. Então, parceria por quê? Os holandeses cuidavam desta parte, então do refino e da venda, vamos dizer assim, enquanto os portugueses tinham monopólio da área de exploração canavieira, financiado em grande parte pelos holandeses também, e vendiam o açúcar mais bruto, esse açúcar inicial, né, semelhante ao açúcar mascavo que a gente tem. Essa parceria vai durar pelo menos até o século XVII, quando uma série de questões vão levar ao rompimento disso. Beleza, galera? Então é isso para a aula de hoje, a economia açucareira. A gente vai continuar falando sobre o Brasil colônia. Na nossa próxima aula a gente fala sobre a sociedade colonial. E vamos seguindo dessa forma. Valeu, é isso aí. Seguimos nossos estudos. Por favor, se você ainda não se inscreveu, marca aí para receber, se inscreve e marca aí para receber as notificações dessas aulas conforme elas forem chegando no canal. Valeu, galera, até a próxima.